Olha, não quer. Ah, foi. Agora sim, iniciamos então. Então, boa tarde, cursistas. Depois de um recesso, né? Recesso não, né? Alguns aí conseguiram pegar as suas férias, restantes de férias. Ficamos um tempo sem nos ver, estava sentindo saudade de vocês. E é de verdade isso, não é de mentira, tá? Eu comentei que por um momento eu achei que eu ia para outra turma, já que começou a me dar uns negócios aqui para, não, né? Trocar de turma a cada 6 meses é muito ruim, né? Porque a gente acaba criando, né, de certa forma, um vínculo, e isso para o processo também nosso aqui de desenvolvimento, isso é importante. Então, que bom que nos mantemos juntos aqui, muito feliz, e teremos aí, o Gilson foi para a turma das 3 horas, que ele fez a solicitação, e o Ronaldo vai vir para a nossa, acho que ele inclui ele ali no grupo, no nosso grupo, e ele está chegando também. Acho que ele não está aqui, ou está? Acho que não, né? Não estou vendo ele. Ok, ia dar as boas-vindas novamente, né, para ele. Então, esse é o encontro, gente, o nosso primeiro encontro pós aí esse período aí de tempo, né? E iniciamos agora o segundo semestre, né? Como eu estava comentando com a Heloísa, agora é para valer, né? Agora a gente não tem parada. E esse encontro, então, é um encontro de acolhimento e a apresentação do segundo ano, que vai mudar algumas coisas aqui na nossa condução dos nossos trabalhos. Para mim, vai ser também novidade lidar com esse plano de desenvolvimento profissional que eu vou apresentar para vocês, mas ele é um outro formato. E pelo que eu pude visualizar ali, esse formato é um formato bem bacana, bem legal. Eu acredito que a gente vai se adaptar muito bem a ele, né? Então, esse segundo ano, ele é marcado aí pela troca, né, da rubrica pelo plano de desenvolvimento profissional, que é um plano que vocês terão mais, vamos dizer assim, protagonismo, acho que essa palavra, no processo, no seu processo de desenvolvimento, tá? Gostei bastante, e esse momento eu vou apresentar para vocês também como se dará tudo isso, ok? Bom, nossos combinados, então, né? Participação ativa das atividades, foco no tema, participação com a câmera aberta e gestão do tempo durante a fala. Qual que é a nossa agenda, então? Esse acolhimento, essas boas-vindas, né? A autoavaliação, a gente terá um momento aí de autoavaliação, pensando em todo o processo até agora. Nós vamos apresentar a matriz de referência do Plano de Desenvolvimento Profissional, PDP, e o calendário, né? Como se dará, né, todo esse trabalho até o final do ano. Então, quais são os nossos objetivos? Entender a proposta de formação para o estágio probatório, autoavaliar-se em relação ao desenvolvimento como cursista do programa estágio probatório e também observar o plano de desenvolvimento profissional, PDP, a ser desenvolvido a cada temática abordada. Então, nesse momento agora, as boas-vindas, né? Que vocês sejam bem-vindos nesse segundo momento. E essa jornada aqui, nós somos exploradores do conhecimento. Muitos de vocês aí nesse primeiro momento, desses 6 meses, pude observar aqui que muita coisa nova, mesmo porque a maioria de vocês chegaram no núcleo regional ou na sede recentemente. Então, é muita coisa nova, não foi mesmo? Então, vocês chegaram no núcleo regional ou na sede e já, né, iniciou formadores estágio probatório na modalidade técnicos. Então, uma grande parte de vocês, acredito que foi importante o estágio probatório, porque nós perpassamos por algumas temáticas que acredito eu que tem ajudado também na liderança de vocês com as escolas, com os núcleos regionais, né? E agora nós estamos prontos aí para desbravar novos horizontes.
E aqui a chamada diz o seguinte: mas antes de partir, vamos arrumar as malas e ver o que nós levaremos para enriquecer essa aventura de aprendizado no estágio probatório. Para isso, vamos acessar o material de apoio compartilhado no chat e interagir respondendo a seguinte questão. Então, eu vou compartilhar com vocês um material e vocês, eu já vou compartilhar aqui na tela com vocês. Vejam se vocês conseguem acessar o Geniali. É essa tela aqui. Sinalizem para mim ou abram o microfone, veja se vocês estão conseguindo acessar. Não abre, Alexandre também não abre. Ai, meu Deus, ai, que socorro. Sério que não está abrindo para vocês? Deixa eu ver o que aconteceu, será? Tá, para ninguém abriu? Não? Para mim abriu. Abriu para você? Para mim também. Ah, tá. Ok. Tenta, para quem não abriu, tenta fechar, abrir novamente. Então, a pergunta é a seguinte, tá? Nessa jornada, o que levará para enriquecer essa aventura de aprendizado no estágio probatório? Então, aqui é um quebra-gelo. Então, vocês podem escolher 5 itens. Se fosse para vocês escolherem 5 itens para colocar nessa mala, o que vocês colocariam? Aqui, gente, bem tranquilo. Imaginem vocês mesmo, tá? Indo para uma viagem. Dentre esses, o que vocês levariam? Imaginem lá. Então, nós temos o celular. Ai, não estou na tela aqui. Nós temos o celular, nós temos um fone de ouvido, livros, calculadora, tesoura, passaporte, uma lanterna. Então, temos vários itens aqui. Quero que vocês coloquem lá na mala de vocês. Eu gostaria que alguém falasse por que vocês escolheram esses itens. Que é mais um quebra-gelo mesmo para a gente pensar. E quiserem fazer uma analogia com o nosso estágio probatório, também fiquem à vontade. Fala, Alexandre. Oi, desculpa, o microfone acho que ficou aberto, né? A minha chamada caiu. Mas tá. eu tava pensando aqui... E o que você escolheria? Eu talvez levaria, claro, o computador e o fone de ouvido, né? Para a gente participar desses encontros. Certo. Eu levaria também a lanterna para desbravar novos lugares. O calendário, né? Para a gente manter sempre a agenda, eu acho que é bem importante. Certo. E talvez o cronômetro ali, para a gente também sempre manter a gestão do tempo, né? Que é bem importante. Seria esse daqui, um relógio? Eu acredito que pode ser. Uhum. Pode ser? Certo. Muito bom. Legal. Alguém arrumou a mala igual o Alexandre aqui ou fez diferente? Quem fez? Heloísa, o que você escolheu na sua mala? Eu escolhi o computador e o fone foi igual. Para permanecer conectado aí a tantas ações. Sim. Escolhi livros, porque eu acho que são bons apoios, né? É que são várias coisas aqui que dá vontade de levar, né? Sim. Mas, assim, os livros eu levaria. Coloquei na mala também a minha família, porque são a minha inspiração e os que me dão suporte para a jornada. E coloquei água, porque a gente tem que se hidratar muito. Com certeza. Então, você não levou lanterna. Não. Não levou. Não coube na mala. Não coube. Ai, legal, legal. Olha aí a mala. O cronômetro. Que você levou também o relógio aqui? Não, também não coube. Era só não coube. Aí é só 5. Legal, bacana. Obrigada. Quem mais? O Marco. Marco, o que você colocou na sua mala? Marco, você tá aí? Oi? Voltei, será? Caiu? Acho que o Marco... Genon, o que você colocou na sua?
Fala aí para nós. Coloquei o notebook, o celular, uma caneta O e um celular. caderno. Coloquei o celular também, não dá para ficar sem. E uma garrafa de café, porque eu não posso ficar sem café. Muito bom. Ó, alguém aqui, ó, colocando café. Vou tirar a água aqui, então, de novo, ó. É o primeiro que coloca o celular, viu? Primeiro que colocou o celular. Eu também colocaria o celular. Mas é uma coisa muito importante. Muito bom, muito legal. Alguém gostaria de falar da sua mala? Tânia, eu acho que você quer falar da sua mala. Eu estou aqui eu não consegui acessar o link, mas Tá. estava olhando. Mas eu arrumo a sua mala aqui para você. Eu estava olhando ali, e realmente, né, hoje para a gente, a tecnologia não pode faltar, né? Então, acho que o Note e o celular, o fone, também aqui a questão, né, da água, né? Que eu acho também que não pode faltar. E a família, né? É importante. A família. Para a gente associar aí as demandas do restante do semestre, né? Isso. Então, acho muito importante tudo. A gente, na verdade, vive em volta disso aqui, né? De todos esses itens, e conciliando aí as ações no dia a dia, para que a gente consiga, né, cumprir as demandas, fechar as nossas demandas da semana, enfim, do semestre, do mês, né? Isso. Então, é muito importante. Legal, legal. E foi um quebra-gelo, né, para a gente pensar um pouquinho, né, trazer um pouco também de lúdico aqui para nós, pensar um pouquinho nessa mala aqui que a gente vai iniciar, né, nesse momento, ok? Obrigada. Se alguém quiser falar também mais a sua mala, pode ficar à vontade, tá? Senão a gente já avança. Isso aí. Então, agora, pensando, né, que vocês já arrumaram as suas malas aí, escolhendo alguns itens que julgou serem importantes e levá-los junto nessa jornada, vamos refletir um pouquinho sobre nós mesmos, nesse contexto de estágio probatório, né? E olhar para trás e reconhecer o caminho percorrido, nos permitindo entender de onde viemos, quais os desafios superamos, onde estamos nesse momento, os pontos a serem aprimorados e os caminhos que ainda precisamos para percorrer para alcançar novos objetivos. Então, essa reflexão, ela deve ser contínua e ela é muito importante. Eu não sei para vocês, eu estou há 5 anos no núcleo regional, e quando eu falei isso numa vez, né, a chefe pediu para eu falar para os tutores que estavam chegando, e eu falei que só depois do 2º ano que eu me senti fortalecida de fato, né? E para alguns esse tempo é menor, para alguns esse tempo deve ser maior, e vai depender, né, do nosso desenvolvimento mesmo, do nosso entendimento, e também nessa posição de liderança, tá? Então, por isso que é sempre importante, nessa caminhada, avaliarmos. E aqui eu não estou falando nem de estágio probatório, é para o nosso sucesso mesmo, enquanto liderança. Analisar o quanto eu evoluí, como que eu estava lá no começo do ano, como que eu estou hoje. Percebem? Vocês conseguem perceber essa evolução em vocês mesmos? Aqui eu estou chamando principalmente quem veio da escola, mas a quem estava do núcleo também. De repente trocou de demanda, está numa outra função também. Vocês perceberam essa evolução? E isso é fundamental, né, para a nossa evolução, garantindo aí que cada etapa nos conduza a um aprendizado mais profundo e uma prática pedagógica mais rica. E por isso que nesse momento a gente avança, tá, no estágio probatório, para essa caminhada um pouco mais aprofundada. A gente já entendeu que vocês já estão caminhando. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais. E como eu coloquei para vocês, nesse novo modelo, vocês têm mais protagonismo, vocês são mais donos da própria ação. Eu não vou estar falando para você, olha, Heloísa,
nível 3. Olha, Dinon, nível 4. Não. Agora é o momento de nós sentarmos e analisarmos onde você está e para onde que você está indo. É um outro formato que eu acho que daí agora a gente consegue, eu acho que avançar mais e mais, tá? Nesse processo de desenvolvimento mesmo, tá? Desculpa, nós temos que fazer a autoavaliação, né? Então, agora eu vou colocar um forms para vocês e eu gostaria que vocês respondessem, tá? Para que vocês fizessem mesmo essa autoavaliação, analisando todo esse contexto. E eu gostaria que vocês finalizassem para mim, se vocês conseguem acessar ele. Vejam lá como que tá. Conseguem acessar? Ótimo. Então, respondam com calma, tá? Nós temos aí 10 minutinhos para essa ação. Responda com bastante calma, tranquilidade, tá? Tem uma pergunta específica para o segundo chamamento, que está lá no final, e ela é muito direcionada para vocês, tá? Porque o roteiro é o mesmo para quem está no primeiro chamamento. Então, por isso que ela é mais específica para vocês. Então, fiquem à vontade, respondam e vão levantando a mãozinha conforme vocês vão concluindo, ok? Boa tarde, Sheila.
Eu tenho uma pergunta. Oi, pode falar. Oi, Bruna. Oi, Ronaldo. Olá. Tem na página 11, base nas vivências do primeiro ano de formação, quais habilidades e competências desenvolveu a partir das práticas e nossos encontros do formadores, é isso, né? Isso mesmo. Uhum. Diga, Bruna. Você pode colocar o link do formulário novamente no chat, por favor? Claro, É porque a claro. minha conexão veio depois. Sim, claro, claro. Veja se você consegue, Bruna. Ok. Ok, quem for terminando, só levanta a mãozinha sinalizando, deixa a mãozinha levantada, daí eu já vejo, tá? Quem já terminou, e aí a gente vai avançando.
Beleza, Leonardo, seja bem-vindo, tá? Nós estamos terminando de responder a autoavaliação, tá? E aí eu vou disponibilizar depois e você faz depois, pode ser? Daí a gente vai já dando continuidade, mas você pode responder depois, tudo bem, Leonardo? Tranquilo, obrigado, professora Sheila. Imagina. Eu vou colocar aqui no chat, daí você já tem acesso a ele, quando terminar, daí você já faz, tá? Veja se você consegue acessar. Já deixa na tela e a hora que a gente concluir, você já faz. Beleza. Gente, acho que a maioria terminou, né? É isso que eu estou visualizando aqui? Sim, né? Então tá. Então podem abaixar as mãozinhas. Muito obrigada por vocês terem respondido, tá? Então, o Leonardo está chegando no formulário, tá? De autoavaliação, pensando em toda essa trajetória até agora, tá? Podem baixar as mãozinhas. Obrigada. Então, vamos lá. Após esse momento de reflexão, de análise, de vocês terem trazido também as vossas considerações, vamos iniciar, então, uma nova etapa, uma nova trajetória de desenvolvimento, que é o segundo ano do estágio probatório. Então, continuar esse ciclo é essencial para aprofundar aí os conhecimentos, aprimorar as práticas pedagógicas e consolidarmos nosso aprendizado. O segundo ano está estruturado em conformidade com a avaliação especial de desempenho, regulamentada pela Resolução 3037, de 2024, e a Lei Complementar 103, de 15 de março de 2024. Essa nova etapa tem por objetivo apresentamos, né, tem como objetivos a seguir. Então, na prática, com esses documentos indisponíveis, sua jornada será repleta de momentos inesquecíveis que promoverão experiências tais como. Então, acho que tem um erro de português, mas vamos lá. Eu gostaria que a Heloísa lesse para nós quais são esses... o que nós vamos fazer nesse segundo ano, Heloísa? Você poderia ler para nós dentro do quadro? Sim. Aprofundar temas de formação, explorar matrizes de referências para as práticas educativas mais eficazes, fundamentar a avaliação, equipar professores para conduzir avaliações formativas, garantir conformidade legal, manter a formação em alinhamento com os requisitos legais e regulamentares, personalizar acompanhamento, adaptar suporte às necessidades pedagógicas individuais e promover insights, facilitar novas ideias para enriquecer práticas educativas. Muito obrigada, Luísa. Então, são esses, né, os principais objetivos, né, e os documentos indispensáveis, né, então, os documentos que nós vimos aqui anteriormente, né, então, é isso aí, tá certo. Então, nós vamos retomar a matriz de referência, né? Então, com a experiência com a matriz de referência, tem impactado na sua prática de núcleo regional ou SED? Aqui é uma perguntinha, e aqui eu gostaria de trazer algumas pessoas para falar, tá? Como que essa experiência, né, que vocês tiveram até o momento, como que isso impactou? Que relevância? Poderia citar um exemplo de alguma prática que vocês fizeram e que ali deu esse insight, e deu, nossa, não tinha visto por esse lado. Enfim, alguém gostaria de falar como que essa experiência está sendo impactando aí na sua demanda núcleo e SED? Quem gostaria de falar? Ai, gente, vocês vão me fazer eu chamar? É isso? Ai, deixa eu ver. Quem eu vou chamar? Bruna. A Bruna está lá na sede. Fala, Bruna. Tem algum elemento aí que fez você, às vezes, pensar, refletir, pensar de alguma outra forma? Conta para nós.
Acho que da primeira do semestre passado, né, a primeira prática em relação à observação, eu acho que foi bem enriquecedora, né, que a gente fez uma atividade aqui com a minha colega e fiz uma observação sobre uma prática pedagógica dela, e aí as observações que eu fiz em relação à prática dela, eu pensei muito em relação às minhas práticas, né, nos momentos de fazer formação com os professores, ou de fazer falas, em sempre deixar algum espaço para essa interação, né, falar menos e ouvir mais. E foram coisas que a gente percebeu na prática dela que eu também observei na minha prática, né, e aí a gente tem tentado melhorar esse aspecto. Legal. Até me recordo quando você falou sobre isso, Bruna. Realmente, porque quando a gente coloca na posição, né, de observadora, a gente acaba se colocando no lugar, né, Bruna? E aí, como que eu faço essa parte aqui, né? E aí a gente acaba se autoavaliando também. Legal, obrigada, Bruna. Mas alguém gostaria de trazer algum momento ou de alguma forma que tenha impactado aí positivamente a sua demanda? Cleverson, fique à vontade. Boa tarde a todos. Acho assim, chega uma coisa que a gente sente muito, eu mesmo senti, quando você sai da sala de aula e vai para o NRE, que foi o meu caso, na sala de aula você entra, você dá sua aula, você tem, claro, você tem todas as orientações do colégio, do pedagogo, equipe, né, a equipe gestora, mas você entra da sua aula, você vai para a sua hora de atividade, você trabalha a sua hora de atividade, e aqui no RE, a grande diferença que eu senti é a questão da parte colaborativa, e o estágio probatório veio, né, também com esse alinhamento de fazer esse trabalho colaborativo com outras demandas, né, então também foi muito importante essa parte de você sair, entre aspas, do individual e ir para o coletivo, né, então achei muito interessante essa parte também e impactou bastante para mim. Legal. E olha só, Cleverson, não sei, na escola não deveria ser assim, né? A gente fala tanto de interdisciplinaridade, mas essa palavra é tão difícil acontecer na escola, né? Não deveria ser, mas é cada um dentro da sua caixinha, né? E realmente, aqui no núcleo, a gente pensa que uma coisa impacta na outra e as atividades do estágio probatório, vocês já perceberam, né? A gente sempre busca vocês fazendo em parceria. No entanto, quando a gente ia para o nível 4, eram as ações colaborativas. Para mostrar para vocês que nós fazemos parte dessa engrenagem. Então, ótima aí consideração, Cleverson. E que legal que isso realmente ficou claro, porque é um dos principais objetivos mesmo do trabalho colaborativo. Bacana. Mais alguém gostaria de falar? Ronaldo, fique à vontade. Eu acho assim, quando a gente está em sala de aula, a gente entende o processo, né, tanto das ferramentas quanto do próprio processo pedagógico, das intenções pedagógicas, do caminho a seguir, por uma ótica só, a gente enxerga apenas o que nos compete, né? E aqui no núcleo e com as práticas e a interação, principalmente a interação quando a gente reparte ali em alguns encontros, nós repartimos em salas temáticas, né? E ali para discutir um assunto específico, a gente acaba, de certa forma, tendo contato com diversos olhares, diversos prismas desse processo. Então, a gente acaba entendendo melhor como funciona. Então, por exemplo, há uma ação que chega na escola. Enquanto professor, eu entendo que muitas vezes é passado, a gente vai ter que fazer isso. Mas não há uma intencionalidade, muitas vezes falta aquela intencionalidade ou como aquela ação se encaixa no todo. E aqui, enquanto técnico e enquanto essa troca de experiências, no estágio, aqui também com os meus colegas, a gente acaba entendendo melhor a intencionalidade por trás dessas ações e como essas ações encaixam no processo pedagógico, né, como um todo. Perfeito, isso mesmo, Ronaldo. E como é importante o papel do líder lá na escola.
Se todos os nossos diretores tivessem essa noção, porque quando tem subplanejamento, parece realmente cada coisa é uma caixinha. E se tivesse realmente essa amplitude, e não estou falando aqui, não é nenhuma crítica, mas se todos tivessem, talvez o olhar do professor seria outro também nessa dinâmica, né? Então, por isso que é importante também a nossa atuação enquanto SED, enquanto núcleo, levar essa expansão desse olhar do todo também para as nossas escolas. E devagarzinho ir mostrando, claro, na sua ação, mas mostrando, né, às vezes, uma ação que pode acontecer de forma interdisciplinar, vocês podem dar essa dica, olha, você pode fazer isso, né, olha, na hora que a professora da eletiva tal está fazendo essa atividade, olha, daria para você fazer isso também. Então, são algumas ações de vocês lá na escola, podem ampliar também esse olhar, né? Então, a intenção é essa, né? Que a gente não guarde para nós e que a gente expanda isso, né? Para que todos sintam realmente o sentido de pertencimento de toda a ação, né? Então, obrigada, tá? Pela colaboração de vocês, eu tenho certeza que impacta muito positivamente. Quando eu entrei no estágio probatório, foi um desafio muito grande, porque eu tive que entender cada demanda de vocês. Então, hoje eu estou de uma forma confortável, porque eu sei de cada demanda, mas eu tinha cursistas da Fundepar, eu tinha cursistas do RH, e nós temos, e a gente tem que conhecer que demanda é essa, para que a gente fizesse um feedback assertivo, né? Então, para mim também, enquanto tutora, foi também desafiador e foi um aprendizado muito grande. Está sendo, todos os dias é um aprendizado, né? Todos nós. Muito obrigada. E aí eu chamo aqui, Leonardo, você poderia ler para nós aqui dentro do quadro? Então vamos lá. Todo o processo de avaliação especial de desempenho, AED, para os professores em estágio probatório da Secretaria de Estado da Educação é estruturado com base nas matrizes de referência. Essas matrizes definem as ações a serem desempenhadas pelo professor em estágio probatório, indica as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e avaliadas, bem como os conteúdos abordados na avaliação formativa. Portanto, é crucial que o professor em estágio tenha conhecimento das matrizes de referência destinadas à sua modalidade. Muito obrigada, Leonardo. E quais são essas matrizes de referência, né? Então, nós temos a matriz de referência 1, né? Então, que é realizar a observação da prática de acordo com a demanda de atuação, a fim de promover formação continuada em serviço, aperfeiçoando a prática profissional e melhores condições para o desenvolvimento das atribuições desempenhadas. Referência 2, promover o feedback com os pares por meio de diálogo e para reflexão sobre a melhoria da prática de trabalho e o avanço profissional mútuo. Percebem que aqui nós temos uma separação de observação e feedback? Tá? Então, foi disso, né? Fizemos uma separação. Porque, realmente, são, como diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muita coisa para a gente ver numa matriz só, observação e feedback. E que bom agora que ela veio dissociada, tá? Então, vai para a gente aprofundar um pouco mais observação. E aí a gente vai aprofundar feedback. Achei muito bom isso, tá? Vem aí nesse formato. A referência 3, implementar ações na sua rotina de trabalho que colaborem com a eficiência dos programas educacionais e programas de educação digital ofertados pela SED, tendo como base sua compreensão adequada. E aí nós temos os recursos educacionais digitais. A 4, utilizar as ferramentas de gestão, de planejamento e implementação de ações direcionadas à melhoria da aprendizagem e à redução da reprovação e de abandono escolar. Aqui, planejamento estratégico e ferramentas de gestão, BI, né? Então, que foi a última nossa que a gente fez a implementação, tá? E a referência 5, tá? Implementar ações inovadoras relacionadas às demandas exercidas
e que colaborem para o desempenho dos processos e dos profissionais relacionados às instituições de ensino, aos núcleos, à sede ou às unidades vinculadas, no caso, a Fundepar, de modo planejado e que visem a melhoria da aprendizagem, redução da reprovação e o abandono escolar, que é a tríade aí, pensando, né, nos olhares macros aí nesses 3 pilares. Então, nós temos a referência 5. Então, na referência 5, ela está voltada para as ações inovadoras. E muitos de vocês, em algumas práticas, vocês já apresentam algumas ações inovadoras. Aquilo que sai da caixinha. Aquilo que, às vezes, a gente faz para além do que é pedido. Não acontece, gente? Isso lá na demanda de vocês? Às vezes um negócio começa tão pequenininho. Aí, se a gente fizesse isso? Aí eu, na minha caminhada, às vezes eu começo com uma ideia pequenininha, mas eu encontro uma outra que pensa igual a mim, e a ideia vai se expandindo. Aí, se a gente fizesse isso, e se a gente prolongasse essa formação para as pessoas, e se a gente fizesse isso em polos, e se a gente fizesse isso na escola? Então, são ações que saem do pedido, ela vai para além, tá? E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vai para além. Então, a intenção é fazer com que encorajem a fazer essas ações inovadoras também, tá? Então, essas são as matrizes aí que a gente vai percorrer. E aí nós temos tanto as matrizes de referência e as ações que desenvolveremos com elas durante nossa jornada define o que somos como formação. Então, destinado à formação de novos professores e pedagogos que estarão em estágio probatório no sentido de fortalecermos em relação às ações pedagógicas necessárias a serem desenvolvidas no entendimento da rede pública estadual, com um foco aí na melhoria contínua da aprendizagem dos estudantes, que é sempre o nosso foco. E aqui eu vou apresentar para vocês o PDP, que é o Plano de Desenvolvimento Profissional, que é o instrumento que nós utilizaremos a partir de agora, tá? E como toda viagem que fizer precisa de um documento pessoal, para a nossa jornada você também precisará de um passaporte especial que estará com você a todo tempo. Vamos conhecê-lo. E aí eu gostaria de, deixa eu ver, quem poderia ler para mim? Quem gostaria de ler? Todos que estão na minha tela. Meu microfone não voltou, né? Voltou, Dani. Voltou? Pode voltou. Ser. Obrigada. Dentro do quadro, né? Isso. Tá. O Plano de Desenvolvimento Profissional, PDT, é uma ferramenta estratégica que orienta o crescimento contínuo do docente, aprimorando suas competências ao longo da carreira. Está vinculado à identidade de carreira do professor, permitindo alinhar suas aspirações ao desenvolvimento das suas capacidades. Promove adaptação às mudanças educacionais e a reflexão sobre a prática. A cada temática teremos um PDP, que é um documento que será preenchido em todos os encontros, com uma sessão para cada encontro. Em cada sessão, são registradas as atividades de autoavaliação, pré-planejamento, planejamento, feedback e socialização. Obrigada, Dani. Então, esse PDT, como foi dito, ele vai acompanhar você durante toda a temática, tá? Eu vou apresentar ele aqui para vocês. Vamos lá. Bom, antes de apresentar, vamos ver como que vai se dar todo esse movimento, tá? Para que a gente atinja aí todos os objetivos do estágio probatório nessa jornada, a organização das atividades formativas seguirá o seguinte fluxo. Então, vamos lá. A primeira semana, que será na próxima semana, próxima segunda-feira, nós teremos o diagnóstico do tema. O que é diagnóstico? Vocês vão analisar o que nós sabemos desse tema, né? Então, a gente vai falar sobre um tema e nós vamos diagnosticar segundo o seu desenvolvimento. No segundo encontro, que será na outra semana,
planejamento, nós vamos dedicar para o planejamento. A semana 3 é a semana onde vocês farão a entrega e eu vou fazer a observação e o feedback, tá? Na semana 4, então, nós temos a socialização. Viram como é apertadinho? Semana a semana, tá? Então, o legal é assim, ó, eu tô pensando aqui como que a gente vai articular para a gente já, vamos dizer, otimizar o nosso tempo, tá? Então, lá no diagnóstico, a gente vai fazer o diagnóstico, mas já com o olhar que a gente tem o planejamento. Pode ser que às vezes eu tenho já, nossa, vamos pensar aqui no tema observação, tá? Nossa, eu acho que na semana que vem tem um colega que vai fazer uma ação, poderia fazer uma observação. Percebe? Então, vocês já sabem o que vai vir pela frente e vocês conseguem otimizar tempo, tá? Então, eu vou dando esses starts para vocês também, tá? Então, sempre vai acontecer em um mês um tema, tá? Em cada mês vai acontecer um tema. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Ok. Tá, observações e feedback, tema escolhido para cada temática são realizadas uma observação e um feedback, ok? Então, mantém isso, se mantém, tá? Então, nesse encontro será apresentada uma referência a ser trabalhada com bases na matriz de desempenho para avaliação docente descrita na resolução 3037, tá? Então, o encontro de diagnóstico. O que é o encontro diagnóstico? Que é lá, que vai acontecer aqui, tá? Na primeira semana, que vai ser a próxima semana. Então, vocês vão realizar uma autoavaliação a respeito dos conhecimentos e habilidades relativo à referência apresentada. Então, vamos pensar que a referência é a observação. Nós vamos fazer uma autoavaliação. Aí, nós vamos também, a partir dessa referência selecionada, serão apresentados temas relevantes para a atuação do cursista em estágio probatório. O que muda agora? Vamos pensar o tema observação. Dentro do tema de observação, nós vamos apresentar tema não. Dentro da referência, observação, nós vamos apresentar 2 temas. E vocês vão escolher um ou outro, tá? Normalmente é um pouco mais. Vamos pensar, uma observação de uma ação mais isolada, mais pontual, e a outra é um nível mais aprofundado, tá? E aí vocês vão sentir, consigo ou não consigo, ou qual que eu escolho. Então, agora vocês vão ter essa independência, tá? O 3, na sequência, conheceremos as expectativas e os critérios de desempenho para a temática em questão. Então, o que é a expectativa? Quais são essas expectativas? E aí a gente não está trabalhando mais com rubrica. O que era a rubrica? Eram as expectativas, era o nível de desenvolvimento. Agora nós vamos conhecer o que se espera também, quais são esses critérios, porém eu não vou mencionar nível de rubrica mais. Nós vamos olhar isso sempre juntos, tá? O cursista, então, definirá o tema na qual a implementação de sua prática pedagógica será realizada. Como eu falei anteriormente, vocês vão escolher a temática, tá? Dentro daquele, da referência. Dentro da referência, você vai escolher o tema. E durante esse encontro, né, de diagnóstico, você dará o início à elaboração do PDP. Então, esse PDP, esse documento, eu deixarei atribuído no CLES para vocês. Só que vocês vão me entregar só depois da socialização. Eu vou acompanhando por lá todo o trabalho de vocês, entende? Então, é um documento que ficará com vocês até o fim do processo, tá? Então, a gente inicia com ele no encontro de diagnóstico, vamos para o encontro de planejamento. Tem mais um aqui. Por fim, o cursista fará seu pré-planejamento, definindo ações público-alvo com materiais para realizar sua implementação. Então, aqui nós temos um print, né, desse plano de desenvolvimento. Então, ele é extenso, mas a gente vai fazendo ele por etapas, tá?
Então, aqui tem a identificação, você vai clicar lá qual que é a referência. Então, aqui vocês podem ficar tranquilos que depois eu vou explicar bem detalhadamente para vocês, tá? Então, podem ficar tranquilos. Em cada encontro, depois que a gente fizer o primeiro, vai bem tranquilo, tá? E no encontro de planejamento, o que a gente faz? Né? Então, nessa etapa da trajetória, você terá suporte para planejar uma ação que será aplicada não é em sala de aula aqui, né? De acordo com a sua demanda de núcleo e SED, e aí nós iremos retomar a referência, então vamos pensar observação, vamos retomar a referência, nós vamos apresentar os conceitos teóricos e práticos para subsidiar o cursista no planejamento da sua prática. Nós, na sequência, farão aí o planejamento, e fará o planejamento, né? E aqui, novamente, é a etapa do planejamento. E tudo isso no documento só, tá? Anterior a esse, nós temos um ponto de diagnóstico. Então, ele vai seguir uma sequência. Por isso que vocês não entregam, tá? Você vai ficar com ele até o final da sua simulação. Então, as observações, né? Então, em relação à observação, vocês devem registrar o link de gravação da observação, síncrona ou assíncrona. No momento do feedback, serão retomados o tema escolhido, a expectativa e os critérios. O formador, aqui no caso eu, apresenta as evidências coletadas na observação e, juntamente com o cursista, dialoga sobre outras possibilidades de encaminhamento para a melhoria da prática do cursista. Então, veja que aqui a gente faz junto, tá? Então, por isso que nós vamos dar prioridade para diálogos, tá? Porque não dá. Devolutiva, às vezes, vai ficar desfalcado aqui, então a gente vai dar mais prioridade, tá? E no PDP, o cursista poderá registrar apontamentos, sugestões e questionamentos realizados, né, pelo formador, tá? Deixa aqui, beleza. Aqui, então, é o momento de observação e feedback. Tema 1 e tema 2, então nós já estamos nessa fase aqui. Os critérios de cada um. Então, normalmente, o tema 1 e o tema 2, eles são da mesma referência. Como eu comentei, às vezes o tema 2, ele vai por uma prática mais colaborativa, tá? E aí, por fim, nós vamos para a socialização, tá? Então, o que se espera, né? No encontro de socialização, o cursista fará análise dos resultados, refletindo sobre o seu aprendizado e desempenho no decorrer da temática. Nesse sentido, cada cursista preencherá o seu documento de PDP, registrando as respostas e inserindo imagens ou recortes de vídeos. Após realizada a socialização, em que os demais cursistas e o formador auxiliam o cursista a aprofundar a sua autorreflexão, tá? Então, aqui na socialização, a gente fecha. Normalmente, lá no feedback, eu já vou direcionando vocês no feedback, que é o próximo passo para a socialização, tá? Então, aí, esse primeiro a gente vai vivenciar. E vai ser novo para vocês e novo para mim também, tá? A gente vai aprender juntos como que se dará todo esse movimento, tá? Mas eu gostei bastante desse modelo. Acredito que vai ser bem bacana, tá? No encontro de socialização, então, já está bem desenhado, então aqui acho que vai ficar bem tranquilo também para a gente socializar. Então, lá no finalzinho da socialização, a gente já vai dar o start para esse momento de socialização, e aí a gente efetiva ele, ok? Então, veja, é um documento, gente, bem fechadinho, tá? E esse documento, ele vai dar muito subsídio para vocês para fazerem uma outra ação, que é o portfólio. Vocês sabem que fechamos um ano, né, de estágio probatório. Então, no final do ano, está previsto aí, segundo os documentos, esse portfólio. Então, se a gente levar isso bem organizado, vocês terão aí muito subsídio e na hora que o momento de chegar esse portfólio, vocês só colocam no lugar e entrega, tá? Então, é uma questão bem importante da gente lembrar, né? Diga, Ronaldo.
Eu não sei se eu estou colocando a carroça no frente do burro, mas assim, só para entender, não vai ter, esse feedback, ele é o nosso feedback com o, o técnico observado, ou é aquele feedback que você faz da nossa implementação? É o feedback eu com vocês. Tá? Só não vai ter a rubrica, mas aquele a cada evolutiva vai ter. Tá? Sim, num outro formato, ele vai ser num outro formato, mas vai acontecer. A não ser que a temática ela é feedback, aí sim você vai fazer o feedback do teu colega, mas aí eu vou fazer de feedback do feedback. Isso mesmo, tá? Só nessa situação, nos demais normal, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Várias, né? Porque a gente não foi para a prática. Então, vai acontecer, tá? Eu também tenho dúvidas. Então, fiquem tranquilos. No encontro ali de planejamento, isso vai ficar mais claro, porque a gente vai ter o documento já na mão. Aí vocês vão olhando ele, a gente vai explorando, tá? Então, fiquem bem tranquilos, ok? Eu vou apresentar para vocês o calendário, então é esse calendário que nós vamos seguir, tá? Então, ó, próxima semana, então, dia 11, nós temos o diagnóstico e o tema é observação da prática, tá? Então, ó, dia 11, nós temos o diagnóstico, dia 18, o planejamento. Aí nós temos a semana ali do dia 25, vai ser o momento onde vocês vão entregar. Eu já vou fazer o feedback de vocês e no dia 1º a gente já vai fazer a socialização, tá? Então, esse mês aqui, ele é bem acelerado, tá? Entendeu? Vai ser bem... e aí, né, depois, tema 5, 6 e 7, tá? É que daí, gente, as referências é uma coisa e o tema é outra, tá? Mas aqui a gente vai seguindo aquelas temáticas lá. Então, ó, observa. Observação da prática, feedback, ações inovadoras e programa de educação digital. Nós não temos aqui o planejamento estratégico e ferramenta de gestão. Acho que não vai conseguir repetir, tá? Mas aí a gente já fecha o ano aqui com essas temáticas. Por quê? A observação da prática foi dividida, perceberam aqui? Então, a gente vai conseguir aprofundar melhor nela, tá? Certo. Ok. Esse material eu vou disponibilizar lá também. Organização, então, eu vou seguir a mesma organização do ano passado, tá? Acho que o Ronaldo e a Roberta acompanhava esse mesmo modelo aqui de planilha no Class. Então, eu só vou pegar a tua planilha lá, vou trazer para cá, tá? A gente vai continuar com o mesmo documento, não pretendo pegar um documento novo. Vamos dar continuidade, só vou colocar ali planejamento /PDP, só vou tirar os níveis, que não vai ter nível mais, eu coloco um cinza lá, bloqueando e tal. Mas acho que é legal vocês terem esse documento aqui, porque isso aí vocês vão guardando e depois, se vocês precisarem para o portfólio, já está na mão, tá? Então, eu vou continuar nele, beleza? Tudo bem para vocês? Continuar no mesmo? Então, beleza. É menos trabalho também para nós, né? Então, melhor. Organização, então, né? Quando nós iremos se encontrar, então, ficamos certos aqui, segunda-feira, 13h30. O link sempre será o mesmo, tá no Class. Ronaldo já está no Class também. Heloísa, pode falar. Ô, Sheila, segunda-feira é feriado aqui na minha cidade. Como que funciona daí? Eu tenho que participar? Eu levo falta? Eu vou perguntar. Eu não sei te falar, tá? Eu vou perguntar. Mas acredito que seja amparado, né? Porque é feriado, né? Não está tendo ali. Então, eu acredito que esteja amparado. Mas eu vou verificar. Mas acredito que sim. E eu só vou ver como que eu vou estar colocando isso daí lá no LSL, tá bom? Ih, viu lá, Heloísa? Ô, Marco, você não dá ideia, não. Que eu já tenho planos. Ih, Marco. É que eu fico preocupada em perder também, né? Claro, o conteúdo e acompanhar tudo, sim. assim. Mas aí tem a gravação, né? Tem a É. gravação também, que é o teu apoio. Então, assim, segue teu fluxo, tá, Heloísa? Então,
Você viu o Marcos, né? Você viu? Você não vai, né, Luiz? Mas fiquem à vontade. Viu, pelo Tá? que eu entendi, vão ser 4 implementações? Sim. Uhum. Jesus. Olha lá. Observação, feedback, ações inovadoras e programas de educação digital. Até novembro, agosto, setembro, Opa, outubro, novembro. aqui. Isso, tá? Então vai ser bastante temas. Então, por isso que eu falo que vai ser Bem puxado. bem puxadinho aí nesse sentido, tá? Mas vamos tentar levar bem. O PDT, o bom dele é isso, porque você vai levando tudo no documento. Não estou falando que seja menos trabalho, mas isso, para a sua organização, ele é muito bom, sabe? Então, vamos ver como que vai ser, né? Vai ser muito bom. Bom, o nosso Class, então, está lá, nosso principal canal de comunicação, meu e-mail, meu telefone. Bom, nós temos aí contato direto no WhatsApp, né? Enfim, nossas referências, tá? Então, é isso, meus queridos. O encontro de hoje é para apresentação mesmo, né? De como foi isso, essa autoavaliação, esse direcionamento, para que a gente possa tirar uma foto, né? Então, vamos lá para a nossa foto. Espero conseguir tirar. Olha, consegui tirar a foto. Legal. E é isso, meus queridos. Uma ótima semana de trabalho. Nós vamos ter muitas dúvidas na caminhada. A gente, com o tempo, a gente vai aprimorando, tá bom? Nossa, terminamos bem antes do tempo. Né? Vou ficar mais tempo aqui, gente. Tô brincando. Gente, mas o encontro de apresentação, ele é mais rápido mesmo, tá? Mas muito feliz, novamente, para quem não estava no começo, muito feliz em continuar com vocês nessa trajetória aí, e vamos fechar esse ano com chave de ouro, né? Sei que temos muitas demandas pela frente, ano de Saeb, sei que está todo mundo aí, ó, pipocando, mas vamos dar conta. Isso aí. Um grande abraço, meus queridos. Até mais.